esse é um dos momentos em que eu não posso ficar quieto, eu não posso ser displicente e não vim aqui falar para vocês, pessoal, a gente tem uma oportunidade em mãos. Isso já aconteceu 2 vezes, essa é a 3ª vez, eu vou mostrar para vocês no gráfico e assim, se a gente for errar agora, é melhor do que errar comprando em 110 mil dólares, em 120 mil dólares, em 150 mil dólares. Eu estou trazendo aqui hoje uma região de desconto. Eu quero mostrar para vocês por que eu acredito nisso e por que essa pode ser uma grande possibilidade da gente fazer muito dinheiro. Caso isso não ocorra, é simples, é só colocar um stop que a nossa perda vai ser mínima. Eu venho fazendo isso já faz alguns meses com o pessoal do meu grupo de sinais. Essas pessoas, elas estão lá e elas sabem que a gente não pegou essa queda de 33%, 35% do Bitcoin. A gente está fora dessa queda. A gente se protegeu nessa queda. Isso, se não for um diferencial, eu não sei o que é. E além do mais, a gente usou 32% do portfólio para comprar ouro. E a gente já tem uma rentabilidade de mais de 10% em ouro. E eu não preciso só ficar falando isso, posso mostrar para vocês. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é o que foi feito, que, enfim, eu quero mostrar para vocês a oportunidade que nós temos em mãos agora. Então, se você está chegando nesse canal, eu sou Murilo Bisolo, eu falo nesse canal sobre cripto, eu faço análise de cripto e eu dou foco principalmente em capital eficiente, eficiência de capital. Também alavancagem da maneira correta, como que você utiliza a alavancagem para otimização de margem e não para alavancagem de risco, tá? Então, se você gosta de conteúdos como esse, segue esse canal, já se inscreve nele, tá? Curte esse canal também, porque assim você está mandando uma mensagem para o algoritmo para ele te mandar conteúdos que te fazem prosperar, conteúdos que te fazem enriquecer e conteúdos que te dão munição e ferramenta para te deixar mais inteligente e mais próspero, beleza? Então, bora pro gráfico, porque eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Como vocês sabem, o mercado ele se movimenta em liquidez, tá? Ele faz buscas por liquidez e ele faz buscas por zonas de oferta e zonas de demanda, ou seja, essas zonas que eu trago para vocês todo santo dia são zonas de negociação, locais em que é interessante para players inteligentes, players que são negociadores de performance nesse mercado, vender na oferta ou comprar na demanda. Tá bem? Então, basicamente é isso. A gente olha no mapa, que é o gráfico, momentos em que é interessante de comprar e de vender. E a gente consegue ir surfando os ciclos em ondas, porque é assim que o preço ele faz. Ele faz movimentos de impulsão e movimentos de correção. Ele caminha em ondas. Então a gente não tem fome, a gente não tem ganância, porque a gente acredita sempre que haverá uma correção e que a gente consegue surfar movimentos de baixa e surfar movimentos de alta, como eu venho mostrando para você todo santo dia. Então, compartilhando um pouco da tela e saindo da teoria, a gente olha para o mapa de liquidez. Pessoal, eu já falei uma vez para você sobre consenso de liquidez. O que seria esse consenso de liquidez? Consenso de liquidez, para você que não escutou ainda, é assim, grandes players, eles vêm aqui e eles liquidam operações, eles movem o preço do ativo, eles liquidam operações, aqui existe long, short, alavancado, é um dinheiro emprestado, isso gera muita grana para corretoras, liquidar essas operações, tirarem esses players do jogo, deixar o mercado, o preço do ativo mais leve, mais saudável para poder subir, ou para poder cair, também tem isso, tá? Nesse caso, é para poder subir. Então, assim, como tem muito short, muitas pessoas apostando na baixa do ativo, essa liquidez ela fica aqui em cima, tá? Essa liquidez estando aqui em cima, o preço ele tende a subir para capturar essa liquidez. Como eu disse, o preço ele se move em oferta, demanda e liquidez, tá? Quando você olha aqui, pessoal, vamos prestar atenção aqui, tá? Quando você olha para esses pontos, se os grandes players fizeram o preço subir para capturar essa liquidez que estava aqui, ó, vocês estão vendo que teve uma liquidez apagada aqui? Se eles fizeram subir para isso, não tem por que deixar essa liquidez aqui para trás, tá? Porque existe um custo operacional para você colocar dinheiro no bolso. Assim como é para a gente colocar dinheiro no bolso, também é para corretoras colocarem dinheiro no bolso. Então, esse custo operacional, para eles é muito mais baixo fazer o preço subir daqui e capturar essa liquidez do que ele vir aqui abaixo para capturar essa liquidez. Então, como tem um consenso de liquidez, os players eles operam de maneira conjunta para movimentar o preço, porque isso é mais seguro, é mais barato, é mais rentável. Em vez de ficar baleia lutando contra baleia, baleia pega e faz de comida sardinha e tubarão, tá? Então é importante que vocês vejam aqui. Ó, aqui a gente tem uma liquidez aqui de 140 milhões de dólares até aqui em cima, tá? Se a gente vier até mais aqui em cima, 135 milhões de dólares. E aqui abaixo, nessas zonas pintadas, né? Ajeitar aqui. 187 milhões, se vier mais abaixo ainda, 353 milhões, tem bastante liquidez aqui abaixo nesses fundos, né? Daqui a pouco a gente vai para o gráfico
E a gente olha essas zonas de oferta e zonas de demanda. Aqui em 87 mil dólares, né? 87 mil dólares, a gente tem bastante liquidez aqui abaixo, então sim, a gente pode ter a oportunidade para entrar aqui ainda, tá? Mas antes disso eu quero mostrar para vocês alguns outros pontos que são mais importantes. Então, no curto prazo, eu vejo o preço ele subindo ainda, tá? Mas com uma grande possibilidade de reversão, uma grande possibilidade do preço cair. Então, eu não compro aqui, tá? Eu espero uma correção para fazer uma compra de long. Mas eu vejo que é uma possibilidade muito grande de agora a gente comprar um fundo de mercado, tá? Quando a gente vem aqui nesse outro gráfico, eu já mostrei para vocês várias vezes, aqui a gente vê o book de ofertas em vendas e compras através dessas nuvens, tá? Essas nuvens vermelhas, elas são força de venda sobre o ativo. E vocês veem que logo depois elas começam a aparecer e elas são um indicador de queda, tá? A mesma coisa acontece aqui no gráfico quando a gente vai passar aqui para o passado. A gente vem para o passado, deixa eu tirar isso aqui, não vou conseguir agora, tá? Mas vamos voltar, olha só o que aconteceu com o preço do ativo, tá? Essas nuvens, elas vêm, elas aparecem no gráfico, e isso indica, isso não é um indicador fixo, a gente não usa só isso aqui para tomar decisões, tá, pessoal? Mas isso aqui indica queda, indica que tem gente vendendo, tem força de venda, então a gente começa a ficar esperto. Olha, aconteceu aqui embaixo, o que implicou nessa alta, aconteceu aqui em cima, o que implicou em uma queda. Se você quiser fazer parte do nosso grupo gratuito e ir lá no Instagram não, desculpa, no WhatsApp e receber foto dessas imagens, você pode vir aqui no link da descrição, entrar por ali e fazer parte do nosso grupo gratuito, tá? Eu mando essas imagens lá. E aqui aconteceu a mesma coisa. Então, olha só. Esse parece ser um movimento lateral, né? Parece ser um movimento lateral, olha só. Força de venda, força de compra, tá? Aparentava ser um movimento lateral. Mas, para quem ficou no 0 a 0 nesse movimento, é muito diferente de quem tem uma ferramenta dessa e quem vendeu aqui em cima, comprou aqui embaixo. Vendeu aqui em cima, comprou aqui embaixo. Vendeu aqui em cima, comprou aqui embaixo. Eu estou mostrando dados para você. Eu não estou mostrando coisas que eu acho, tá? Não são coisas que eu acho. São dados. Isso aqui aconteceu. Isso aqui aconteceu aqui também. Então teve como fazer muita grana nesses períodos. Agora, não apareceu força de compra aqui embaixo. Então, eu não estava em sobreaviso para fazer essa compra. Realmente não estava. Eu vejo que isso é um movimento de captura de liquidez de grandes players. Eles podem impulsionar uma alta, isso pode continuar subindo sim, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas também agora eu não estou vendo nenhuma dessas zonas. Ó, vocês estão vendo aqui as nuvens vermelhas? Elas não estão aqui. Então, essa é mais um reforço que eu falo para vocês, que o preço sim, ele pode continuar subindo. Quando a gente vem aqui no gráfico do Bitcoin, ó lá, de novo, meus alarmes de trade, né? A gente vem no gráfico do Bitcoin, quando a gente passa por 4 horas, a gente vê aqui no passado em que a gente tentou romper a linha de 200 períodos, a média de 200 períodos, por 3 vezes. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. E a gente falhou todas elas, tá? Todas elas. Agora, você precisa ficar atento. Se a gente romper essa média de 200 períodos, a gente segurar em cima dela, o que foi? O que é um falso rompimento? É quando deixa um pavio. Tá vendo? Pavio, 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 não deixa o candle inteiro. E o candle, depois que ele rompe, ele precisa permanecer acima. Aí a gente pode ver uma troca de tendência. Então, no curto prazo, a gente já fez essa troca de tendência várias vezes. Numa hora, no 15 minutos, nos 5 minutos. Mas o que a gente quer ver, e o que a maioria dos players eles olham como tem uma tendência, uma troca de tendência, é acima do 4 horas, tá? Acima do 4 horas. Eu tentei engatilhar essa compra aqui, eu não consegui porque o preço ele não veio até aqui. Vocês podem ver, muitas vezes aparece no gráfico, né, aqui pra vocês. Vocês veem que o meu gráfico também, ele é branco e azul. Isso aqui é para tirar a conotação de aposta, tá? Cores que são muito chamativas para players que são como eu, que são jogadores de performance, né? Pessoas que atuam com performance no mercado. Como a gente se relaciona muito com o gráfico, a gente não pode ter essa coisa de emoção, sabe? Vermelho, verde, ganhei, perdi. Não tem isso. É zona de compra e zona de venda. Zona de oferta e zona de demanda, tá? Então, é por isso que o meu gráfico ele tem essa cor, tá, galera? Então, mais uma vez aqui, a gente pode romper essa média de 200 períodos, porque ela está próxima mais uma vez, e se a gente não fizer um falso rompimento, se a gente romper e parar acima dela, e o preço ele pode fazer um pivô, ele vai, ele retesta, tá? Vamos ver aqui, ó. Ele vem, ele rompe, ele retesta, e ele volta a subir, cara, a gente pode ter uma zona de compra aqui. A gente pode ter uma zona de compra aqui. E o preço ele pode voltar a subir, ele pode capturar a máxima histórica e pode fazer muito mais do que isso. Simples assim. O Bitcoin ele não precisa seguir nenhuma lógica que a gente acha ou deixa de achar o que é. Esse é o fato. Então, em operações estruturadas, a gente faria isso,
tá? Por que eu não vou comprar agora se essa possibilidade existe? Porque essa linha de 200 períodos, ela atua com suporte e eu não compro em suporte, tá? Eu não compro em resistência, desculpa. Eu não compro em resistência. Eu compro em suporte e eu vendo em resistência. Então eu vou esperar isso aqui ser testado. Se for rompido, eu vou pegar no recuo depois do rompimento. Tá bem, galera? Então agora pra mim não é uma zona de compra ainda. Se o preço ele voltar daqui, ó, vamos lá. Ele voltou. Eu vou pegar, vou puxar uma Fibo e eu vou comprar nessas regiões de Fibo. 0618, 066, 05, tá? É nesses pontos que eu vou comprar. Então se vocês quiserem dar uma olhada ali no mapa de vocês, 87 mil dólares, 86 mil dólares, pra mim são pontos de interesse. São pontos de interesse. E por que eu tô vendo dessa maneira, tá? Quando a gente volta o gráfico, vamos voltar. E daí a gente vem pro conceito de bear market, de bull market, né? Então a gente está vivendo um bull market. O gráfico ele tá todo sujo assim, porque eu tenho minhas inteligências artificiais aqui, elas criam operações e daí elas marcam no gráfico, tá? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é nessas linhas azuis, tá? Porque aqui a gente iniciou o bull market. E o bull market, ele veio fazendo movimentos em ondas, correções de 20%, 25%, até que tiveram grandes impulsões do preço. O preço ele impulsionou muito, tá? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui, depois eu coloco de novo. Aqui, tá? Então, ele fez essa onda impulsiva, olha só. Ele subiu, e essa correção. Então, eu marquei aqui essas correções. Eu peguei daqui, do topo, e aqui o fundo, tá vendo? Esse fundo aqui, 33%, quanto? 35% de queda. 35% de queda, tá? A outra vez que isso aconteceu, aqui ó, eu acho que era 33% de queda, eu puxei errado, tá galera? Eu até anotei depois. A outra vez que isso aconteceu, pô, aqui, que foi... O preço ele veio dos 48 mil dólares, ele subiu até os 108 mil dólares e depois ele fez essa correção até 77, na verdade são 74 mil dólares, né? 74 mil dólares. Então olha só, cara, 32% de queda, 31% de queda e o ativo voltou a subir. E agora a gente tem de novo isso acontecendo. Quando a gente vem aqui, ó, vamos medir mais uma vez. Cadê? Aqui. A gente tem isso acontecendo mais uma vez, tá? Mais uma vez. Então a gente tem, o preço ele veio aqui dos 74, ele subiu até os 125 e agora a gente corrigiu. E o fundo dessa correção foi em 80 mil dólares. No fundo dessa correção, realmente pode ser um fundo. Isso aqui realmente pode ser um fundo. A gente tem uma correção de 35%. Então vocês percebem que aqui tá dentro da realidade. Tá? Essas correções, elas podem ser correções para continuar subindo, não tá fora. Tá? 32%, 35% aqui. Agora, perceba como é muito mais seguro você comprar nessa região aqui. E como eu não sou louco em falar pra você, cara, 90 mil dólares não é caro. Pra hold não é caro, tá? Pode cair mais? É claro que pode cair mais. Mas por que tu não coloca um stop logo abaixo então e você aceita? Entendeu? Aceitar, caiu mais, eu saí da operação, tá tudo bem. Mas essa região é mais seguro você comprar do que aqui, do que aqui, do que aqui em cima. Que é onde a maioria das pessoas compra. Por quê? Porque todo mundo começa a falar. Porque vira notícia. Meu Deus, Bitcoin rompeu de novo, não sei o quê. Aí o desgraçado que tinha a moeda lá parada há um tempão, ele pega, ele abre o gráfico e ele fala, nossa, tá subindo, vou comprar. Em vez de ele comprar no fundo, onde era uma região segura. Tá? Uma região segura. A gente pode errar nessa compra? A gente pode errar nessa compra. Mas é melhor errar aqui do que errar aqui. E na prática, a gente erra mais vezes aqui do que aqui. Eu nunca mostrei para um cliente meu ou um amigo meu que essa é uma região de compra. Nunca. A gente não precisou cair do 123 até os 90 mil dólares para falar, olha, aqui é a compra. Tá? Então, a gente pode ter uma correção de curto prazo, sim. Como eu passei para vocês, fiquem de olho nessas regiões de Fibo, que eu passei aqui. Para quem é meu cliente,
no grupo de sinais a gente vai fazer compras, não são nesses em qualquer lugar, tipo aqui agora a gente não vai comprar, aqui agora são regiões de oferta, a gente quer vender. Se o preço ele caísse demais mesmo, olha só, a gente tem order block no diário, tá? No diário, lá em 60 mil dólares, 61 mil dólares. Aqui, com certeza é uma região que a gente vai fazer compras. A gente usa o stop, galera. Quando a gente perde dinheiro, a gente perde 1%, 2%. A gente não participa dessas quedas aqui. Tá entendendo? Não participa. Se errou, erra 1, 2%. Se acertou, acerta 5, 10, 20%. Então, para nós faz muito sentido. E a gente faz micro operações também, que são operações pegando capturas menores. Se a gente vier no gráfico de 4 horas, onde que são zonas de interesse também, para vocês olharem aqui? Pô, a gente já tem no gráfico de 4 horas, a gente tem mais oferta acima do que demanda abaixo. Tá? Vou puxar para cá. Tá? Tem mais oferta acima. Então, para mim, aqui é uma região de compra. Uma região de compra, tá? Eu estou utilizando essa ferramenta para ficar mais fácil, para não precisar desenhar e vocês ficarem confusos. Ah, por que ele está puxando esse retângulo desse candle? Então, como a intenção aqui, vocês acabam aprendendo muitas coisas, mas a intenção não é ficar ensinar, lecionar. Essa ferramenta ajuda muito, tá? Então, ela marca os order blocks, que são zonas de liquidez, onde grandes players colocam sinais de venda ou sinais de compra. Eles armam operações de venda e operações de compra. Tá bem, galera? Se você gosta desse tipo de análise, se você quer copiar as minhas operações, se você quer realmente um local onde você não precisa dedicar o teu tempo para ficar analisando o mercado, vendo vídeo, tomando risco desnecessário, e você confia em mim para fazer isso, esse é o grupo de sinais. Você consegue acessar o grupo de sinais no link aqui na descrição. Esse mês eu vou dar um mês inteiro de garantia para você entrar no grupo de sinais. Se você não gostar, se você não tiver lucro com a gente, se você vê que não é um local que gera valor, em um mês você pode pedir o teu reembolso, tá? Você não precisa ficar, literalmente. Então, se você quer uma oportunidade agora de copiar operações, comprar no fundo do mercado, vender depois no topo do mercado, que é o que a gente vem fazendo, a gente tem esse histórico, você consegue fazer toda essa curadoria do grupo de sinais e não apago nenhuma mensagem. Então você pode voltar no passado e você pode ver o nosso histórico. Você pode literalmente ver o nosso histórico, preto no branco. E ainda, eu te dou um mês de garantia. Se você quer fazer parte do grupo de sinais, link na descrição e eu te vejo do outro lado. Amanhã tem mais análise, então eu espero que vocês tenham entendido, porque essa é uma grande oportunidade do mercado, tá? Olha só, a gente está muito próximo desse fundo que foi feito nos 80 mil dólares. A gente está nos 90 mil dólares, eu não compro aqui, eu compro em um rompimento da linha de 200 períodos, ou eu faço uma FIBO e espero o preço ele corrigir, trazer esse preço em zonas de demanda mais uma vez, para estar me posicionando. Mas aqui, pessoal, aqui eu não vejo posições de longo prazo para short. Aqui eu vejo posições de longo prazo para long. Para long. É isso que eu quero, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de se inscrever no canal, lembra de curtir esse vídeo se você gostou, porque o algoritmo ele precisa entender que esse vídeo ele foi importante para você e ele está gerando valor na tua vida, beleza? Até o próximo vídeo.